Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração nessa manhã. O texto que eu quero ler é um texto de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, do versículo 12 ao 16. Eu sei que talvez ele seja conhecido ao seu coração, mas eu desafio a você ouvir com a voz do Espírito Santo de Deus falando ao seu coração nessa manhã. A palavra do Senhor diz assim, uma declaração de Paulo à igreja de Filipenses: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Presta atenção nessa declaração de Paulo. Eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, de outra maneira, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Paulo, ele está deixando claro aos nossos irmãos e a nós nessa manhã, a palavra do Senhor está deixando clara que todos nós somos conquistados. Fomos conquistados por Cristo através da obra da cruz para uma nova vida, para uma vida de triunfo. Mas essa conquista, apesar de ser gloriosa e poderosa, quando nós começamos a estudar a palavra, nós vamos entender que a nossa vida ela é feita de processos. Eu fui salvo e transformado através da obra da cruz. Mas a libertação da minha vida carnal, ela é um processo. A libertação dos meus desejos pecaminosos, das minhas vontades, para viver a vontade de Deus, é um processo. E esse processo é um processo de conquista. Quanto mais eu me achego a Deus, mais Deus se achega a nós. Quanto mais eu quero Deus, mais é a manifestação e o poder de Deus sobre a minha vida. Então, aquilo que Paulo está declarando aqui, aquilo que nós temos que conquistar, ainda está por vir. E há um desenvolvimento de um processo. Paulo diz, deixando para trás as coisas que eu vou conquistando, eu prossigo para conquistar. Talvez você já alcançou muitas coisas em Deus. Talvez Deus já tirou muitas coisas dentro de você. Mas não é o ponto final. Nós não podemos parar. Nós não podemos entrar em uma zona de conforto, achar que já está tudo certo. Não, porque a vida com Deus é um processo de santificação. A vida com Deus é um processo de libertação diária, contínua, todos os dias. O Senhor quer arrancar de nós coisas que precisam ser arrancadas. O Senhor quer nos limpar completamente, deixando para trás aquilo que eu vou conquistando. Me alegra em Deus, me traz um regozijo no Senhor, mas não pode me parar, porque há um avanço, há uma ordem de Deus. Continue avançando, porque tem mais. Deus é uma fonte inesgotável, querido.
O Senhor é uma fonte inesgotável. Há rios de água viva todos os dias esperando por mim e por você. O que Paulo está declarando aqui é que nada daquilo que conquistamos e alcançamos pode nos parar. Não pode nos parar. Não pode nos paralisar na caminhada. Não pode achar porque alcançamos isso, já está tudo certo. Paulo diz: todos, pois que fomos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Que sentimento é esse que Paulo está falando? Que sentimento é esse? O sentimento de continuar avançando, de continuar prosseguindo para o alvo. Porque aquilo que nós iremos conquistar da plenitude de Deus, chegará um dia. E esse dia vai chegar quando estivermos no céu com Ele. Mas enquanto estivermos aqui na terra, há um processo, há todo um trabalhar de Deus na minha e na sua vida. E nós precisamos nos submeter a isso. Nos submeter a isso. Essa conversão da alma, essa transformação da alma, ela vai nos livrando do poder do pecado. Porque tudo isso é um processo. E à medida que eu me submeto a Deus, eu vou conquistando a libertação da alma. Mas eu tenho que ter a consciência, eu preciso prosseguir. E Paulo diz: se porventura você pensa de outra maneira, também isso Deus vos esclarecerá. A obra do Espírito Santo vai esclarecer para você a necessidade de ser transformado todos os dias. A necessidade de vir para Deus. Enquanto estamos aqui, irmãos, nós vamos passar por processos para sermos livres. Porque a santificação não é o quanto nós temos do Espírito Santo. Não é quanto você tem do Espírito Santo. A santificação é quanto o Espírito Santo tem de você. Sabe, a verdadeira santificação não é quanto você tem de Deus, mas quanto Deus tem de você. Porque você pode ter muito conhecimento de Deus, mas Deus não ter você por completo. As suas vontades ainda falar mais alto. A sua justiça humana ainda querer falar mais alto do que a justiça de Deus. Então, há um processo e há uma necessidade. E à medida que eu me submeto ao processo de Deus, essa vida triunfante está propícia para mim e para você. Há um querer de Deus. Há um querer e uma vontade do Espírito Santo. Agora, tem um livre-arbítrio. O quanto você quer Deus? O quanto verdadeiramente você quer conhecer o Senhor? Tem pessoas que querem conhecer a Deus somente para Deus fazer algo na sua vida. Para Deus suprir uma necessidade da sua vida. Para Deus curar uma enfermidade. Para Deus libertar uma pessoa. Para Deus abrir a porta de um recurso financeiro ou uma oportunidade de emprego. Às vezes tem pessoas que querem Deus somente para satisfazer a sua necessidade. Deus supre nossas necessidades, sim. Mas sabe, irmãos, essa é uma conquista que você tem em Deus. Mas o processo não para. Não humaniza Deus no seu mundo. Não traga Deus para o seu mundo achando que Deus, Ele quer realmente isso. Não, Deus, Ele buscou homens e mulheres que submetem a um processo para conhecê-lo. E quando eu conheço Deus, eu vou vendo que todas essas coisas, que são as minhas necessidades pessoais, se tornam as demais coisas. Então eu começo a buscar a Deus em primeiro lugar, entendendo que as demais coisas, elas me serão acrescentadas. A saúde, a provisão financeira, a libertação em alguém da minha família, o socorro de Deus virá. Isso é demais coisas. O que eu preciso é buscar o Senhor em primeiro lugar, é desejar, é ter fome de Deus. É ter fome de Deus. A questão é, até onde a tua fome pode te levar? Até onde a tua fome pode te levar?
quando você está com muita fome, qualquer alimento se torna um alimento que você vai achar que vai saciar sua fome. Muitas vezes não sacia, muitas vezes não satisfaz você. Por isso é que Deus diz que Ele é uma fonte inesgotável. Eu preciso ter fome de Deus, sede de Deus, sede pela presença de Deus na minha vida, transformando a cada dia. Paulo diz, nós precisamos andar de acordo com isso. Se você pensa de outra maneira, Deus vai esclarecer e vai deixar claro para você. E eu creio que essa manhã o Senhor está deixando claro que Ele quer mais de mim e de você. Ele quer tudo de nós. Eu só vou ter tudo de Deus quando eu entregar tudo de mim para Ele. Quando verdadeiramente o meu desejo seja em conhecê-lo. Não só um Deus para suprir a minha necessidade, mas ser um Deus que é dono da minha vida. Um Deus que é Senhor sobre a minha vida. Um Deus que tem o controle de todas as coisas sobre a minha vida. A minha oração nessa manhã é que o seu desejo, a sua vontade, o seu anseio seja esse de conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Todavia, Paulo conclui no versículo 16: andemos de acordo com o que já alcançamos. Quanto mais eu alcanço, mais eu busco. Quanto mais eu busco, mais eu conquisto em Deus. E mais uma vez eu repito, o meu Deus, o teu Deus, Ele é uma fonte inesgotável de vida, de provisão, de milagres, do sobrenatural dele. Está disponível para a igreja. Somos nós que acessamos esses ambientes. Que o Senhor te abençoe nessa manhã e no decorrer da tua semana. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita paz. Deus abençoe, queridos, no nome precioso e bendito de Jesus.